Então, o livro de hoje é o Gênesis. Já tivemos a introdução semana passada e vamos para o primeiro livro da Bíblia. O tema de Gênesis poderia ser vários temas. Você pode, pela sua criatividade, colocar vários títulos nesse livro, já que ele trata de tanta coisa. Mas, qualquer que seja o título que você dê ao livro de Gênesis, vai ter que constar a palavra criação. Então, a sugestão é que o tema seja a obra de Deus na criação e na redenção. Porque Deus criou, foi Ele que fez, então é obra de suas mãos, mas ali em Gênesis também já começa a história da redenção da humanidade. Porque no capítulo 3, o homem peca, então ali o homem já precisa ser redimido, há a necessidade de uma redenção, e no próprio capítulo 3, no versículo 15, já se apresenta a possibilidade de redenção, onde da mulher nasceria um menino que esmagaria a cabeça da serpente. Então, o esboço de Gênesis, a primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 11, seria a história primitiva da humanidade. Do 12 até o 50, a história patriarcal dos hebreus. Então é como se o livro de Gênesis dissesse para nós, é assim que começou o mundo, é assim que começou a humanidade como um todo. E depois, no segundo ponto, é assim que começou a história desse povo que Deus escolheu para se revelar de forma escrita através dele. Então, a gente precisa só se lembrar disso, que os hebreus foram a nação eleita por Deus, escolhida. Isso não quer dizer que é a nação predileta de Deus. Os próprios judeus confundiram isso, e isso deu muita confusão. E Jesus bateu forte nisso, porque os judeus confundiram eleição com predileção. Uma coisa é Deus eleger aquela nação para que ela seja uma nação sacerdotal, interceder entre ele e todas as outras nações. Outra coisa é dizer que eles são os preferidos de Deus. Então os judeus confundiram. Deus nos elegeu, então Ele prefere a gente. Só que Deus nunca teve ninguém preferido. Deus ama a todos, apenas elegeu aquele povo para que através daquele povo Ele alcançasse todas as nações. E está nesse livro a promessa. Quando Deus chama Abraão e diz, olha, você vai ser uma bênção. É a primeira linha da promessa. Ser tu uma bênção. Onde você botar o pé, eu vou abençoar, eu vou estar com você e eu vou garantir que você vai receber tudo que eu prometi. Aí vem a parte de baixo da promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, eu vou abençoar você, mas você não vai ser um depósito de bênção. Eu vou abençoar você para você ser um canal de bênção. E aí, aqui já fica uma grande lição para nós. Que nós, os crentes, às vezes também confundimos. Nós somos um povo eleito. Para que através de nós, todas as famílias da terra cheguem a Deus. Então a gente não é um povo predileto de Deus. O povo preferido de Deus. Não, nós somos o povo eleito. E a nossa nação é democrática, a nossa igreja é democrática, então a gente entende bem desse negócio de eleição. Quando as pessoas são eleitas, elas são prediletas? Não, elas são separadas para um serviço. Não é isso?
Ah, vamos eleger essa pessoa para cuidar daquela coisa lá. Então, todos os eleitos, para que a gente elege o vereador, o prefeito, o governador, os deputados? Elege para aquele serviço. Ok? Então, quando Deus elege o povo, Ele não está dizendo, esse povo aqui agora está tudo resolvido, eles serão abençoados, vão ter vitória. Não. Eleito quer dizer separado para o exercício daquela função. Qual função da nação de Israel? Apresentar Deus a todos os povos. Ser uma nação sacerdotal, fazer o intermédio entre Deus e todos os que não o conheciam. Então, a autoria, o título, né? Bereshit, que é a primeira palavra, que é traduzida por no princípio, né? No início, no começo. E quando foi passado para o grego, então virou Gênese. Gênese é a ideia da geração, de como começaram as coisas, como as coisas foram geradas. Então, por isso a gente dá o nome de Gênesis, mais influenciado pela língua grega do que pelo hebraico, que é Bereshit. A autoria, como eu já disse na aula passada, nós consideramos a autoria de Moisés, por isso que tem um asteriscozinho ali, ó, para te lembrar que existe a possibilidade de não ter sido Moisés. E daí? Tem como provar que foi Moisés? Não. Tem como provar que não foi Moisés? Não. Então, cada um exerce fé naquilo que quer. Alguns querem acreditar que não foi Moisés, e nós queremos acreditar que foi Moisés. Por quê? Porque os judeus... Lembra que eu disse que o Antigo Testamento é a literatura deles? Eles escreveram, eles estão mais perto, é a língua deles, é a cultura deles, é o costume deles, é o povo deles. Então, se eles atribuem a Moisés, quem somos nós para dizer que não foi Moisés? Então, a gente fecha com eles, foi Moisés. O contexto histórico. A data da escrita é por volta de 1443. Sempre que tiver esse tio antes das datas, significa que é uma data aproximada, não é uma data exata, tá bom? Então a ideia é que Moisés saiu com o povo, atravessaram o mar, daí eles desceram para a península do Sinai, e eu vou, lá no livro do Êxodo, a gente vai ver melhor esse caminho, né? Mas, deixa eu ver se eu já consigo aqui mostrar para vocês. Eu posso abrir uma nota aqui, né? Como é que eu abro um novo aqui? Onde é aqui, Ricardo? Que eu abro uma nota em branco para eu poder escrever. Vamos lá. Estamos aprendendo. Me ajuda, Ricardo, por favor. Oi? Travou ali, foi? Qual é o aplicativo que eu abro a lousa? Tinha deixado aqui, mas... Não. É só falar o aplicativo que você já me ajuda. Mas preto? Como é que fica branco? E que aplicativo é esse? Mas como que ele chama? Ah, porque eu tentei abrir ele e não foi. Então vamos lá. Foi. Então, olha só. Imagine que aqui, ó, aqui é o Egito.
Temos o delta do Nilo aqui. Então, aqui temos a península do Sinai. Ó. Então, aqui é a Palestina. Ó, aqui em cima está o Hermon, aqui é a Fenícia, aqui é a Síria. Lembram? A Síria, Média, Pérsia, Babilônia, ok? Aqui é Grécia, Roma está para lá. Então, a ideia do Gênesis é assim, ó. O Moisés saiu daqui, certo? De Mênfis, e aí ele atravessou o mar bem aqui, depois ele desceu para cá. Aqui na península do Sinai é onde ele recebe os 10 mandamentos. E eles ficam ali alguns dias, talvez um pouco mais de um mês. Depois eles sobem por aqui e ficam aqui, ó, mais ou menos nessa região, na região de Cádiz Barneia, onde eles ficam acampados 39 anos e alguns meses. Então a gente precisa reeducar nossa mente, porque às vezes a gente, ouvindo as histórias bíblicas e ouvindo a história do Êxodo, dá a entender de que o povo está andando todo dia, 40 anos andando, desmonta o acampamento, anda um pouquinho, monta o acampamento, deita, dorme, come, anda para cá, anda para lá, e que o povo está peregrinando, né? Então, a gente acha que, né, está aqui, ó, saíram do Egito para vir para cá, Desbarneia, a gente acha que eles estão assim, ó, que eles estão rodando, né? Eles rodam para cá, rodam para lá, e vai e roda, e 40 anos, rodando, andando, sem parar, rodando, andando. Não. Tira isso da sua cabeça. Tá bom? Ah, porque eles ficaram 40 anos, a roupa não rasgava. A roupa não rasgou. Ah, ficaram 40 anos. Isso, tudo do jeito que está escrito. Porém, lembram que eles plantavam? Lembram que eles colhiam? Que eles faziam festa? Que tinha um tabernáculo num determinado lugar? Então, como é que eles estão andando sem parar? Não, eles andaram até aqui, pararam. Recebeu os 10 mandamentos, aí foram lá, né, os espias, ficaram com medo, não dá para tomar posse da terra, então beleza, eles vieram, pararam aqui em Cádiz Barneia, e ali eles montaram o acampamento, que era mais ou menos assim, ó, no meio o tabernáculo, aqui 2 tribos menores, aqui 3 tribos médias, e aqui, ó, 3 tribos grandes. Tá vendo? Ó, 3, 6, 9, 11. A 12ª tribo é a de Levi, que está aqui dentro. Certo? Que são sacerdotes. Então, olha só que interessante, ó. Aqui é o tabernáculo, ó. Qual o desenho que ficou formado aí? Assim era o acampamento. Se você ler lá, coloca o tabernáculo aqui. Tribo tal e tribo tal fica ao leste. Tal tribo e tal tribo ao oeste. Tal tribo e tal tribo ao norte. Tal tribo ao sul. Você vai ver que o desenho que se forma é exatamente esse. Ok? Então, eles estão parados. Acampados, morando em cabanas, plantando na terra que tinha, vivendo conforme o que podiam ali no deserto, mas eles estão parados. Então, qual é a ideia de quando o Gênesis foi escrito? Nesse momento aqui. Por isso que a gente colocou lá por volta de 1443. Porque por volta de 1443 é quando o povo se estabeleceu aqui nesse lugar, terminou de montar o acampamento, o tabernáculo, e começaram a viver a rotina do dia a dia. Então, a sugestão dos mais eruditos é que, nesse momento, Moisés sentou, todo o povo morando, plantando, colhendo, comendo, bebendo,
acontecendo culto lá no tabernáculo, os sacerdotes cuidando de tudo. Aí Moisés, bom, agora eu preciso mostrar para esse povo de onde nós viemos. De onde nós viemos e por que nós estamos indo tomar posse dessa terra. Aí ele, bom, então já que eu vou explicar para o povo por que é que a gente está indo tomar posse da terra, deixa eu começar logo do início. Então, gente, no princípio, Deus criou os céus, a terra, pá. Então Moisés vai escrever todo o livro de Gênesis que está antes da vida dele. Moisés está ali já no Êxodo para frente. Então a grande pergunta aqui é: de onde Moisés tirou as informações que ele escreveu, já que ele não viveu nada daquilo? O que é que você acha? De onde ele tirou essas ideias? Quando ele ficou no Sinai, Deus revelou tudo para ele. De onde? De onde? Deixa eu te ensinar um termo aqui interessante, Já ouviu falar nisso aqui? Tradição oral. Quem cuidou do Moisés lá no palácio? A mãe dele, Dona Joquebede. Então, quem ensinou as histórias para o Moisés? A mãe dele, Dona Joquebede. A história que ela ouviu, de quem 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 ouviu do Adão. Então, até Moisés, todas aquelas histórias eram passadas por tradição oral. Um contava para o outro contava para o outro, contava para o outro. Ia passando as histórias de geração em geração. Até que Moisés decidiu colocar no papiro. Tá bom? Então, voltemos. Então, a extensão histórica é de 2.369 anos. Porque extensão histórica é desde o Adão até o Moisés. Ok? Essa é a extensão histórica. Porque o livro do Gênesis começa com Adão e termina com José lá no Egito, a família toda no Egito e tal. Termina ali. Depois começa o Êxodo, aí já vem o nascimento de Moisés e tal. Então, estima-se, existem várias possibilidades, mas estima-se que entre Adão e o José, que é a extensão que cobre o livro, tenha mais ou menos 2.369 anos. E a extensão geográfica, ou seja, qual é o território que o livro do Gênesis apanha, é da Mesopotâmia até esse CF ali, é crescente fértil. Eu vou mostrar para vocês o que é isso. Olha só. Estão vendo aqui? Olha que interessante, Estão vendo aqui o Egito, certo? Ali é o Egito. Aqui, onde hoje é a cidade do Kuwait, é onde antes era território da Babilônia. Aqui em cima, aqui, tá vendo aqui Mesopotâmia? Essa região aqui, é onde ficavam aqueles 4 grandes rios: Tigre, Eufrates, Gion e Pison. Por que chama Mesopotâmia? Já expliquei para vocês. A palavra potes vem do grego, é água. Potes é água em grego. Por isso que o cavalo da água é o hipopótamo. Hipo é cavalo, né? Hipódromo é onde o cavalo corre. Pote é água. Então, o hipopóta é o cavalo da água. O hipopótamo.
Então, por isso que, na perspectiva grega, você falar um pote d'água é pleonasmo. Me dá um pote d'água. Não, pote já é água. Então, aí a gente, olha como que a língua é viva e vai se transformando ao longo do tempo. O que significava água passou a significar o recipiente que coloca a água. Me dá um pote, quer dizer, me dá água. Aí a pessoa, mas não tem como pegar a água sem usar um recipiente. Então a pessoa enchia o recipiente de água e trazia água. Ah, obrigado pelo pote, ou seja, obrigado pela água. Mas aí o recipiente acabou levando o nome do conteúdo. É assim mesmo, a língua é viva e vai mudando. Então, potes é água. Meso é no meio. Meso, no meio. Então, aqui tem água, aqui tem água, aqui tem água, aqui tem água. Aqui no meio das águas, ó, é a terra. No meio das águas, Mesopotâmia. Ok? Aí você vai para a história secular, para a antropologia, para a sociologia. E onde é que os cientistas dizem que é a origem da humanidade? Na Mesopotâmia. Do mesmo jeito. Ok? Então, por que isso aqui chama, ó, aqui em cima o nome, ó, crescente fértil? Isso é uma expressão da geografia. Ok? Existe a matéria e a gente, não sei se na EBD ou no curso que teremos, mas em algum momento a gente vai oferecer essa matéria, geografia bíblica, que é para você entender todos os territórios onde acontecem todas as histórias da Bíblia, para compreender melhor as histórias. Então, a geografia chama esse território por causa dessa linha aqui, ó. Olha só. Eita, tá mexendo aí, Ricardo? Saiu? Tem que iniciar de novo, é isso? Toda vez que sair é só iniciar? É isso, né? Então vamos lá. Continuando. Então, por que é crescente? Não parece uma lua crescente isso aqui? Ó? Parece uma lua crescente. Então, por isso que chama crescente. E por que é fértil? Porque nessa região, ó, aqui está o rio Nilo. Ok? Aqui estão os 4 grandes rios da Mesopotâmia. E aqui está um grande rio que deságua no Golfo Pérsico. Aqui, ó. Esse território aqui é tudo deserto. Esse território aqui é tudo deserto. Mas esse território aqui no meio é muito irrigado. Então, vou até botar de verdinho para... Ó, esse território aqui no meio, ele é irrigado. Por quê? Porque no meio desse, ó, esse território aqui é deserto, tudo em volta é deserto. Mas no meio dessa lua crescente aqui, ó, esse crescente aqui é fértil. Porque aqui tem o Rio Jordão, ó. Aqui tem o Nilo, aqui tem o Jordão, aqui tem os 4 grandes da Mesopotâmia, aqui tem um outro grande. Então, essa terra é irrigada, porque esses rios correm para o mar, para esse lado, e por isso que aqui fica fértil, e os rios daqui correm para o mar por esse lado. Então, aqui você tem o Mar Vermelho, a Península do Sinai, e aqui você tem o Golfo Pérsico. São as 2 partes que recebem o volume das águas de todos os rios daquela região. Então, por isso que forma esse desenho assim, parecendo uma lua crescente. E é por isso que chama crescente fértil. Ok? Então, a extensão geográfica do livro do Gênesis vai nessa lua aí, ó. Começa lá na Mesopotâmia, com Adão, depois desce aqui para baixo, onde era Ur, onde era Caldeia, depois virou Babilônia, e vai, por último, lá para o Egito. Né? Vem para a Palestina, que está ali em Israel, e vai para o Egito. Então, toda a história de Gênesis está dentro desse crescente fértil. Por quê?
Porque no início da história da humanidade, que começou ali, o homem precisa de água para viver. Então só tinha gente onde tinha água. Não faz sentido? O contexto religioso, ó, é no livro do Gênesis que, pela primeira vez, aparece a ideia do monoteísmo. Porque até então, todo mundo era politeísta. Então você tem o monoteísmo, Deus, um único Deus, criando Adão, e Adão se relacionando com esse único Deus. Depois você tem crescente da humanidade, onde cada povo vai adorar o seu Deus ou os seus deuses. Então você progride de um monoteísmo para um politeísmo e depois volta ao monoteísmo quando Deus chama Abraão e somente ele passa a ser adorado por aquele homem e os seus descendentes. Os resultados e consequências de Gênesis 3 em diante, toda vez que aparecesse SS, quer dizer subsequentes. Então, se você vê um versículo com esse SS, quer dizer daquele versículo em diante, ou daquele capítulo em diante. Então, a gente começa a ver as consequências do pecado e a aliança. Em Gênesis já temos duas alianças. A aliança que Deus faz com Noé é chamada aliança noêmica, que é a aliança de que Deus não julgaria mais a humanidade com água, com chuva. Então, o arco-íris, o arco da aliança, o sinal de que Deus não vai mais inundar toda a terra. E a aliança abraâmica, que é a aliança de Deus com Abraão, que eu acabei de falar. Vou fazer de você uma bênção, para que através de você, e quando Deus diz você, quer dizer ele e todos os seus descendentes. Então, vou abençoar você, vou fazer de você uma grande nação, para que através dessa nação eu alcance todas as famílias da terra. O objetivo do livro de Gênesis, primeiro temos um objetivo histórico, que é descrever a origem específica da humanidade. Responder àquela pergunta, de onde viemos? Todos têm essa pergunta, cada um responde como lhe convém. O nosso livro nos mostra que nós viemos da criação de Deus, usando matéria-prima do nosso planeta, que foi criado por Ele mesmo. Então, do pó da terra, Ele nos criou e nos deu capacidade reprodutiva. E temos o objetivo teológico. O que é que Gênesis quer revelar sobre Deus? Que Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, onde Ele quer, com quem Ele quer, e ponto. Ele é soberano. Ninguém controla Deus, ninguém muda ideia de Deus, ninguém... Não, Deus faz o que Ele quer e ponto. Como Ele quer, onde Ele quer, quando Ele quer. E nós somos responsáveis pelas nossas decisões e pelos nossos atos. Essa é a teologia do livro de Gênesis. Deus vai fazer só o que Ele quer. Ele não é obrigado a fazer o que a gente quer, porque Ele é soberano. E nós somos responsáveis pelas decisões que tomamos. Parece uma coisa muito pequena, né? Como que toda uma humanidade vai sofrer por milênios por causa de uma fruta que a menina comeu. Não parece uma coisa pequena? Mas, gente, foi uma fruta. E era uma fruta num jardim cheio de fruta. Quer dizer, não era nem falta de fruta, não foi nem egoísmo da parte dela, não foi nem... Ela comeu. Mas será que não tinha outras daquela?
Será que precisava punir a menina tanto assim por causa de uma frutinha? Mas tinha que punir o homem também junto, e todos os descendentes deles, e a gente vai sofrer esse monte de coisa por causa de uma fruta. Não parece um negócio pequeno? Então, o que o livro está querendo ensinar é, com Deus, por isso é o objetivo teológico. O ensinamento é, com Deus, não tem errinho e errão. Não tem pecadinho e pecadão. Errou, está errado. Deus falou para não comer. Eles comeram, desobedeceu. Se desobedeceu, vai pagar o preço. Porque foi avisado antes, se comer, certamente morrerás. Eles sabiam. E quando a serpente pergunta, Deus disse para não comer de qualquer uma? Não. Ele disse para não comer dessa. Ou seja, ela estava bem ciente da lei que foi dada. Então o objetivo aqui é mostrar, o ser humano não conseguiu, não consegue viver em obediência a Deus. Por isso ele precisa da graça de Deus. Por isso ele precisa da redenção. Então, só no descendente da mulher, esmagando a cabeça da serpente, é que o homem vai encontrar a sua redenção. Porque a gente pensa que, lendo todo o Pentateuco, lendo toda a lei de Moisés, são muitos mandamentos. Por isso que a gente não consegue obedecer, porque é muita coisa. Não, o Gênesis está nos mostrando que não é que a gente é desobediente porque tem muito mandamento. Não, ali só tinha um mandamento. Não coma daquela. E o homem não conseguiu obedecer uma lei. Então, aí vai vir os outros livros, e a gente vai perceber que Deus está dando através de Moisés, não é uma lei para que o povo fosse salvo por aquela lei. Isso nunca foi a proposta de Deus. A lei era para diferenciar o povo dos outros povos. Porque os outros povos viviam do jeito que queriam. E eram muito cruéis, e eram muito rebeldes, e eram idólatras. Então Deus vai dando as leis, não é para que, pelo cumprimento da lei, eles obtivessem a redenção. Não, a redenção sempre foi em Cristo. No descendente da mulher. Todos que morreram crendo nessa promessa, morreram crendo em Cristo. E obtiveram a redenção pela fé. Não tem outro jeito. Então, para que Deus deu aquele monte de lei? Para diferenciar o seu povo dos outros. Só isso. Contribuições singulares. Ou seja, o que é que o livro de Gênesis revela para nós? De contribuição singular, que a gente encontra nesse livro pela primeira vez. Como já disse, a soberania divina. Deus é soberano. Soberano e todo-poderoso. Então, só sendo todo-poderoso e soberano, para ter condição de criar tudo conforme foi criado. A gente olha o tamanho do planeta e vê, esse negócio é muito grande. Não tem como um Deus, não tem como criar isso se não for um Deus, e não tem como criar isso se não for um Deus soberano. Ou seja, um Deus que tem a capacidade de fazer tudo o que Ele quiser. Porque se o planeta é desse tamanho todo, e a gente nem imagina como que dá para criar um negócio desse tamanho, e aí a gente se lembra que é só um planeta dentro de um sistema, que são alguns planetas girando em torno de uma estrela envelhecida, por isso um pouco amarelada, que é o Sol. Então, ela vai mantendo todos esses planetas girando ali em torno dela. Porque às vezes a gente imagina, né, que é porque a gente esquece, né, gente? Bom, eu não sou da área da astronomia, não, mas deixa eu só
tentar ilustrar para você o que eu estou pensando aqui. A gente imagina que o sistema solar é assim, o Sol está no meio, né? E os planetas estão todos aqui em volta assim, né? Não é isso que a gente imagina? O Sol está aqui parado, né? E os planetas estão girando ali em torno dele. Então a gente imagina um sistema solar assim meio parado, meio inerte. Sempre imaginou, e como a gente aprendeu na escola, né? A gente pega um isopor e finca lá uma bolinha, pinta de amarelo, aqui é o Sol. Aí a gente finca outra bolinha, aqui é a Terra, aqui é Mercúrio, Júpiter. Então, para ensinar assim numa visão lúdica, infantil, beleza. Mas todos nós aqui somos adultos. Então, vamos subir mais um degrau nessa compreensão e imaginar o seguinte, gente. O Sol está fazendo esse movimento aqui, ó, no universo. Em todo o universo, o Sol está em movimento. E em volta dele, por gravidade, sei lá pelo que é, esses planetas estão junto com ele. Então eu vou fazer aqui agora, ó, o planeta Terra, certo? Ó, o planeta Terra está em volta do Sol. Ele precisa girar em volta do Sol, porque quando ele dá uma volta completa, faz um ano aqui para a gente, certo? Então ele está girando, ó, em volta do Sol, mas ele está girando em volta do Sol e acompanhando o movimento do Sol. Então é uma coisa meio assim, ó, e vai embora pelo universo, porque o tempo está passando. O tempo não está passando? Então, se o tempo está passando, não está parado, está andando. Porque quando você anda no Cronos, quando você anda no universo que Deus criou para que o tempo passasse, para que desse tempo para a sua obra de redenção acontecer, então, o objeto que passa o tempo precisa se movimentar no ambiente onde o tempo existe. Então, não é estático. É móvel, está andando. Então, quando a gente, por exemplo, ouve uma notícia assim, aí deixa eu fazer aqui agora o... Qual que é o vermelho? É Júpiter? Mercúrio, né? Lógico. Então, vamos fazer aqui o outro, planetinha aqui vermelho, ó, está girando em torno do Sol, gente, ó. Está ali acompanhando, ó, está indo embora. E vai. A coisa é dinâmica, é móvel. Aí, às vezes, a gente ouve uma notícia assim, ó. Vê se não é assim que a nossa mente funciona. Uma estrela, um cometa, vai se chocar com a Terra. O que a gente imagina? Que a Terra está parada, né, girando bem devagarzinho assim, em rotação, né? E girando mais devagarzinho ainda em translação. E a gente imagina que a Terra está bem lentinha, rodando e transladando, aí a gente acha que é a estrela que está rápida e vai bater na Terra, né? E a Terra está devagarzinho. Não, os dois estão rápidos. A estrela está vindo de lá para cá, a Terra está indo daqui para lá. Então, vou fazer a estrela aqui, ó, de azul, ó. Então, vamos supor que uma estrela vai se chocar com Mercúrio, né? Não vai bater na gente, não. A estrela está vindo daqui para cá, ó. No caminho dela aqui, ó, no universo. E o Mercúrio está vindo daqui para cá. Do jeito que o Mercúrio vermelhinho está vindo daqui para cá, a estrela está vindo de lá para cá. Então, quando a estrela bater no Mercúrio aqui, a estrela bateu nele, mas ele bateu nela também. Os dois em alta velocidade. Entendeu? Não é estático, não, gente. É porque como aqui parece que está parado, dá essa falsa sensação para nós de que o negócio está tudo ali controladinho, bonitinho, rodando devagarzinho. Não, o negócio está... Quando você nasceu, o planeta estava num ponto do universo. Agora ele já está num outro, anos-luz, porque esse negócio anda é muito rápido. É muito grande, é muito rápido. Enfim. Então, qual é a conclusão que se chega? Tem que ser um Deus e tem que ser todo-poderoso. Senão, não tem condição de fazer um negócio desse tamanho, com esse monte de coisa,
e manter um planeta por milênios funcionando do jeito que está, para poder dar tempo de redimir a humanidade. Porque Ele é justo e também é longânimo. Nós temos o único registro do início. Existem vários livros religiosos. Vários. De várias religiões. Então, você deve presumir assim: então, nos outros livros das outras religiões, deve explicar como é que tudo começou. E a resposta é: não. O único livro religioso que se propõe, aí preste atenção agora no que eu vou falar. A Bíblia é inspirada por Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Nós já estudamos isso, ok? É preciso contextualizar, porque alguém pega essa minha frase na internet e posta isso, dá um problema danado. Então, o que eu vou falar agora, eu estou falando partindo do pressuposto que eu creio. A Bíblia é inspirada, foi Moisés quem escreveu, nós somos ortodoxos, e é isso mesmo, a Bíblia é a palavra de Deus, ok. Mas nós estamos falando agora na perspectiva de que a Bíblia é um livro. Agora eu estou dialogando com uma pessoa que não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, ok? Então, beleza, a pessoa não acredita, certo, mas a Bíblia é um livro, não tem como não acreditar na Bíblia como livro, ela está aí, mais traduzida, mais vendida, mais lida, mais estudada, né? Best-seller há milênios. Então, ainda que, preste atenção nisso, ainda que a Bíblia não seja palavra de Deus, não seja verdade absoluta, não seja inspirada por Deus, ainda que a Bíblia seja um produto 100% humano, ainda assim, é o único livro religioso que se propõe a explicar como tudo começou. Ok? Os outros, você tem pinceladas, coisas assim: o sol é o Deus da criação, então o primeiro ser humano se chama filho do sol. Mas como que criou? Quando criou? Como foi o processo? Veio primeiro o quê? Primeiro as plantas, depois os animais? Primeiro os animais, depois... Como é que foi isso? Nenhum livro explica com essa sequência lógica que a Bíblia propõe. Ok? Então isso é uma contribuição singular do livro de Gênesis. É o único registro do início de tudo. Terceiro, é o livro que registra, pela primeira vez, que o homem pecou. Como que o homem virou o que virou? Olha, tudo começou quando o homem decidiu não obedecer a Deus. Deus falou para não comer, eles foram lá e comeram. Então, é o livro que mostra os grandes juízos sobrenaturais, porque depois de Gênesis, Deus continua operando o juízo. O povo vai para a Babilônia, é o juízo de Deus. A Assíria invadiu, destruiu as 10 tribos do norte, é juízo de Deus. Mas só no Gênesis é que tem os grandes juízos sobrenaturais. Então ali a gente tem qual juízo? Tem juízo do dilúvio, é um juízo geral, né? Então, já tocando nesse ponto do dilúvio, permita-me lembrar uma coisa aqui para você. Porque quando fala de dilúvio, tem aquela questão, né? O dilúvio foi global ou foi local? O que é que você acha? Foi no planeta todo? Ou foi só lá na Mesopotâmia?
Sim. A Tati está dizendo que ela estava assistindo alguns geólogos dizendo que os cânions, essas formações que às vezes tem aí, né, pelo planeta, grandes sulcos, né, na Terra, grandes buracos, esses cânions, comprovam que por ali passou água, ou por ali escoou uma água. Então dá a entender de que tudo era inundado. Mas a gente ainda tem uma outra perspectiva, que é a ideia da era glacial, né? De que era tudo água mesmo, era tudo gelo, de repente passou a derreter, e ao derreter foi criando esses sulcos para juntar tudo no que nós temos hoje como mar, uma era com menos água no planeta, mas ainda com água suficiente para sustentar tudo. Mas a questão aqui, obrigado, Tati, por essa contribuição, porque é uma perspectiva, sim. Agora, a questão aqui é teológica mesmo, e geográfica, né? Foi só num lugar ou foi em tudo? Então, a minha resposta é: tanto faz. Sabe por quê? Eu fiz aqui, tá. Aqui, ó. Aqui está o mapa, certo? Então, aqui está o Egito. Deixa eu fazer de outra cor aqui. Vou fazer de azul, porque água, né? Dilúvio azul. Então, olha só. Aqui está o Egito e não ficou azul, não é? Agora foi. Aqui está o Egito, aqui está a Babilônia. O crescente fértil é aqui, ó, gente. Lembra, ó? Sobe aqui, desce aqui, vem, ó. Lembra? Lembra? Aqui estão os 4 grandes rios. Lembra? A Mesopotâmia, lá em cima. No tempo do dilúvio, eles ainda não tinham se espalhado. Eles estavam todos juntos ali, onde tudo começou. E aí, não é só a Bíblia. A ciência secular. A antropologia secular, a sociologia, a arqueologia, nada a ver com a Bíblia nem com os crentes. O povo das universidades top aí diz que a origem da humanidade é na Mesopotâmia. Então, se o homem estava aqui, ó, onde está azul aqui, gente, é onde tem gente. O povo estava ali, só tinha gente ali. Aí eu te pergunto, se foi local, inundou só esse lugar aqui. Morreu todo mundo, sim ou não? E se foi global, inundou tudo, morreu todo mundo, sim ou não? Então tanto faz. Só tinha gente lá. Foi em tudo, quem estava lá morreu. Só foi lá, quem estava lá morreu. Eu não entendo, de coração, eu não entendo algumas brigas que o povo arruma na teologia. Eu acho que é só pelo prazer de brigar mesmo, porque não tem motivo. Se foi de um jeito, não, só foi local. Beleza, só tinha gente ali naquele local? Então morreu todo mundo. Porque o juízo não é contra todas as criaturas. O juízo era contra a humanidade. Certo? Então Deus está mandando dilúvio, não é para afogar cavalo, vaca, boi, planta, matar todos os bichos do planeta. Ainda que fosse todo o planeta, problema nenhum. O Noé separou os bichos e depois que secar, os bichos voltam e vai ter bicho depois. Então, se foi global, morreu todo mundo. Se foi local, morreu todo mundo. Só tinha gente naquele local. Então, não tem motivo para brigar. Proto-evangelho, nós já aprendemos isso. Na série de Natal, né? Nascido para reconectar, a gente viu que a história do Natal, a história do nascimento de Jesus, começa em Gênesis 3,15.
É a primeira vez que Deus dá o evangelho, né? Essa boa notícia. Olha, vocês pecaram, estão afastados, expulsos do jardim, vão sofrer o juízo, vão morrer, não imediatamente, a gente já aprendeu isso também, porque que pecaram, saíram do jardim e não morreram imediatamente. Energia residual, lembra? Eles tinham acesso à árvore da vida, aquilo ia gerando vida neles. Agora eles não têm mais acesso à árvore, então eles vão acabar morrendo. Mas ainda existe vida neles. Esse restinho de vida que existe vai se gastando até que uma hora acaba. É o exemplo do ventilador, lembra? Então você liga um ventilador, tem energia, o ventilador está rodando. Você desliga o ventilador, ele não para de rodar imediatamente. Ele continua rodando pela energia residual que ainda tem ali, mas uma hora vai parar. Então, a primeira vez que Deus deu ao homem a solução para o problema do pecado. A mulher vai gerar um descendente e ele vai resolver o problema. Então, a expectativa, a espera, a esperança naquele descendente, ou seja, vai nascer um menino. Todo menino que nascia era aquela expectativa. Será que é ele? Será que é esse? Aí Deus foi dando outras características. Mas ele vai nascer em Belém, mas ele vai ser profeta, ele vai ser sacerdote, até que todas as características são dadas, e aí na plenitude dos tempos, no momento certo que Deus quis, Jesus veio. As alianças, como já disse, né? A maneira como Deus se aliança com o homem para cumprir a sua palavra. Então ele chama o Noé e fala, olha, não vou mais mandar dilúvio. E não veio mais. Né? Ô Abraão, eu vou te abençoar. E através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. Através da sua descendência. O Abraão não entendeu isso. Nem o Isaac, nem o Jacó, nem o José, nem ninguém. Ninguém entendeu isso. Por quê? Porque todos confundiram a eleição com a predileção. Deus só salva a gente. Deus só gosta da gente. Deus só abençoa a gente. Deus só se revela para a gente. Erraram todos. Por isso que Jesus vem e quando ele entra no templo e ele vê que o templo não tem mais os gentios, ele pega o azorrague, aquele chicote, e expulsa os cambistas. O problema não eram os cambistas, porque o câmbio era bom, aquilo era para ajudar o povo a adorar. O que é o câmbio? O cara é carpinteiro, ele faz mesa. Então não tem como ele chegar lá com uma mesa e dar uma mesa para o sacerdote corta a mesa e oferece como oferta para Deus. Não tem como. A oferta precisa ser viva. E isso apontava para Cristo, e isso nos ensina sobre adoração. Paulo, em Romanos 12, vai completar o ensinamento. Então, o que o carpinteiro que fazia uma mesa, como que ele ia? Então, ele ia ficar excluído da adoração, porque ele não tem um bicho vivo para dar lá para o sacerdote? Não, ele trazia sua mesa, ia lá no câmbio e falava para o cara, eu tenho essa mesa, você troca, câmbio é trocar. Você troca pelo quê? Aí o cara, essa mesa aí não vale muito, porque essa madeira não é muito boa. Então faz o seguinte, vou te dar esse cabritinho aqui, ó, pequenininho aqui. Um cara, tá bom, me dá aí. Aí pega o cabritinho, entra lá, está aqui, sacerdote, minha oferta. O sacerdote mata, bota no altar, taca fogo, subiu a fumaça, Deus recebeu o seu culto, você está perdoado, amém, volta para casa. Então esse câmbio era bom, era para promover a adoração para todo mundo. O cara conseguiu lá 1 denário, eu só tenho 1 denário, toma essa pombinha aqui mesmo, mata uma pomba lá, pelo menos não fica de fora do culto.
Então Jesus não estava condenando, como muitos anos e muitos de nós pensamos, Jesus não está condenando o comércio no templo, até porque nem era comércio, era troca, era câmbio. E quando ele expulsa os cambistas, é porque o lugar do cambista é do lado de fora do templo. Ali dentro não tem, se você pegar a planta do templo, bom, então vamos agora usar a tecnologia. Deixa eu ver se eu consigo, gente. Estamos aqui nas alianças, certo? Então, deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Vamos lá. Google. Ó. Planta, templo, Jerusalém. Vamos ver o que vai aparecer. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu pegar algum aqui que esteja bem legível. Será que esse aqui vai abrir legível? Deu para ler, gente? Nada, né? Espera aí, deixa eu tentar outro. Esse deu para ver melhor? Também não, né? Deixa eu pegar uma planta baixa aqui, então. Pronto. Pelo menos vai dar para... Deixa eu ver se dá um zoom aqui. Aí, ó. Deu para ver um pouquinho melhor. Vamos lá, então. Olha só. Agora eu estou começando a chegar no nível que eu sonhava, hein? Ter tudo na mão a hora que precisar. Então vejam vocês. Vou usar o vermelho aqui. Aqui é o templo. Ó, é isso aqui, ó. Tá? Isso aqui é tudo área em volta. Então aqui, ó, aqui era o pórtico de Salomão. A porta aqui para entrar, né? Tá vendo aqui, ó, uma entrada, outra entrada, certo? Olha só, aqui é uma entrada, ó. São degraus. Ó, aqui também, aqui também, aqui também. Aqui, ó, aqui, aqui e aqui. Todas essas entradinhas eram para as pessoas acessar, porque era muito grande. Então a pessoa chega aqui, tem que dar a volta inteira para entrar só pelo outro lado. Então tinha várias entradas pequenas. Tá vendo aqui, ó? Court of Women. Quer dizer, o pátio das mulheres. Tá? Aqui em cima, ó, o pátio, ó, of priests, dos sacerdotes. Aqui tem escadas, ó. São degraus. Então, as pessoas entravam aqui, ó, aqui o altar, aqui que acontecia o culto, ó. Esse pretinho aqui no meio, ó, que eu acabei de pintar de vermelho, é o altar. Ali em cima, no altar, só iam os homens. As mulheres ficavam do degrau para baixo. Ok? Aqui, daqui para cá, só os sacerdotes passavam. E aqui dentro, ó, é o Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Deu para entender? Ok. Então, qual era a prática? Um pedaço do pátio das mulheres, ó, vou fazer agora de azul. Um pedaço desse pátio aqui, ó, era separado aos gentios. Porque os gentios têm que ter acesso, o chamado pátio dos gentios. E o preconceito era tão grande,
E os gentios foram tão colocados de lado que você pega uma planta baixa do templo, não vem descrito onde estava o lugar dos gentios. Tem das mulheres, tem dos homens, tem dos sacerdotes. Tá, e o povo que não é judeu não adora? Pastor, mas os gentios iam ao templo? Você lembra de Atos, capítulo 8, que um cara saiu da Etiópia e foi no templo adorar? E estava voltando lendo um trecho de Isaías que ele comprou lá no templo? Lembra ou não? O eunuco da rainha Candace, ele é judeu? Não, ele é etíope, ele é um gentio. Ele foi no templo, ele adorou, ele comprou até um pedaço da Bíblia. Então, tinha espaço para os gentios. O que aconteceu é que no tempo de Jesus, agora eu vou fazer de amarelo, né, com a coroa do rei. Jesus veio para Jerusalém, entrou por aqui com os discípulos. Quando ele olhou para cá, ele não viu nenhum gentio. Aí ele entrou, antes dele subir as escadas para vir adorar aqui em cima no lugar dos homens, ele foi passando aqui pelas mulheres. Ao invés dele ver aqui os gentios, ele viu os cambistas. Foi isso que aconteceu. Ele chegou lá e falou: ei, vocês estão fazendo aqui? Não, nós estamos aqui trocando para o povo adorar. Tá, mas o lugar de vocês é lá fora. Alguém que tem lugar aqui dentro e que está faltando aqui são os gentios. Então faz favor de liberar o espaço, porque é melhor ter gentios aqui dentro do que vocês aqui dentro, porque o câmbio deve ser feito lá fora. Porque quando meu pai deu a planta do tabernáculo, do templo, permitiu que Salomão construísse, que Zorobabel reformasse, meu pai não deu um lugar no templo para câmbio, não. Mas os gentios, o meu pai, sempre quis receber a adoração deles. Então faz favor, para fora todo mundo, e aí ele pega o chicote, e ele não bateu nas pessoas, tá? Que Jesus meteu o chicote nos caras. Não. Meteu nas coisas, nas bancas. Plá, plá, plá. E os caras saíram correndo. Então, esse episódio, inclusive, as editoras colocam a epígrafe, né, aquele títulozinho que vem em cima da passagem: Jesus purifica o templo. Nem é purifica, né? O termo ali, mas enfim. Vida que segue. Ok? Entendido? Então, a primeira linha da aliança com Abraão é essa: eu vou abençoar você e fazer de você uma grande nação, mas através de você eu vou alcançar todas as famílias da terra. Então, quando que a segunda linha da promessa de Abraão, que está lá em Gênesis, quando que essa segunda linha se cumpre? Quando Jesus vem, porque só Jesus é o cara que é descendente de Abraão e que é um instrumento para alcançar os gentios. Por isso que em várias passagens do Novo Testamento, eles, saduceus, escribas, fariseus, seja lá quem for, chegaram para Jesus e questionaram, né? Como na parábola dos perdidos, Lucas 15, né? A ocasião é essa. Se aproximaram de Jesus e questionaram: por que é que você come com pecadores? Por que é que você se assenta junto com os gentios? E aí ele conta aquela história. Olha, qual dentre vós é o homem? Lembra que eu já falei disso? Bom, então vamos usar a tecnologia. Estamos com a Bíblia aqui na mão, vamos ler a Bíblia. Lucas 15. Olha só. Aproximaram-se de Jesus, ficou bem pequenininho, né? Eu tenho uma Bíblia aqui que eu consegui aumentar a fonte dela. Não, grego não, né, gente? Grego é só para quem é doido. Vamos lá, Lucas. Oi? Não, deixa eu. Poxa, eu tô com... Poxa, não quebra meu... Estou amarradão com o brinquedo novo aqui. Lucas 15. Aí, melhorou, né, gente? Olha lá, ó. Ora,
Chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Olha, na liderança, a gente definiu, inclusive foi aprovado em assembleia, né? Que toda vez que tiver reunião de qualquer ministério, de qualquer departamento, de qualquer coisa, se tiver reunião para decidir coisa da igreja, precisa nem ser na igreja. Vamos nos reunir para decidir alguma coisa da igreja. Tem que ter comida e vai ser por conta da igreja. Foi votado em assembleia. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Olha qual era o problema que os caras estavam vendo. Jesus está comendo com pecadores. A gente não percebe isso, porque isso não faz parte da nossa cultura. Mas a cultura desse povo revela para nós, gente, que comer é um ato espiritual. Na nossa cultura, só tem problema se é todo mundo adulto aqui, né? E o Tito não está entendendo. Pior que está. Mas vejam bem o que eu vou falar. Eu vou falar um negócio chocante. Eu vou exagerar para você entender. Na nossa cultura, a gente só se escandaliza se tiver beijo na boca ou intimidade. Certo? Certo. Tem um menino nosso conversando com um nóia ali. Não, está conversando, está evangelizando. Não escandaliza. Mas tem um menino nosso beijando na boca de um nóia ali. Meu Deus, aí dá problema. Um menino nosso teve intimidade com um nóia ali. Não, misericórdia. Então, na nossa cultura, essa intimidade física denota laço espiritual. E é julgo desigual, não pode, está em pecado, lá. Então, na cultura do judeu, sentar para comer junto já é um laço espiritual. Por isso que eles escandalizavam tanto. Porque a gente olha assim e fala, os caras eram muito preconceituosos. O que tem? Jesus estava comendo com os caras, mas ele não estava lá para ser influenciado por eles, ele estava lá para influenciar. Não, irmão, é outra cultura. Nessa cultura, sentou para comer junto, já tem laço espiritual. É como se, ok? Vou fazer aqui uma analogia. Eles estavam escandalizados porque na cultura deles era como se Jesus estivesse, na nossa perspectiva, beijando na boca dos caras. Está comendo junto. Para o judeu, para o hebreu, porque de onde vem a comida, gente? De onde vem a comida? Quem é o provedor? Então Deus proveu aquilo, então aquilo é santo. O que é santo, você não pode compartilhar com quem é profano. Entendeu a origem do preconceito? É essa. A comida é santa, então por isso eles lavavam as mãos. Não é higiene. Hoje a gente lava a mão para comer por higiene. Não era higiene, era religiosidade. Vou lavar as mãos por quê? Porque agora eu vou tocar naquilo que é santo. A comida, o pão é santo. Por quê? Porque é a providência do Deus que é santo. Aí Jesus come sem lavar a mão. Aí os caras, não tem condição. Esse cara é um profano e ele diz que é o Filho de Deus. Ele nem lava a mão para comer. Aí Jesus fala, pior é o que sai do que o que entra. Então, Jesus, sabe, claro, ele estava querendo tocar na raiz dos problemas. Mas as atitudes dele chocavam a cultura e o costume daquele povo. Então, qual era o escândalo? Jesus estava comendo com publicanos, que eram os caras que tomavam dinheiro deles, imposto para levar para Roma, e pecadores, os gentios, incrédulos. Então, ele lhes propôs esta parábola. Qual de vós é o homem? Olha lá, gente. Tem a palavra pastor ali? Tem a palavra pastor ali, ó. Qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto, e não vai após a perdida que a encontre? É uma pergunta, não é uma afirmação.
Então, duas coisas a gente entende errado nessa parábola. Primeiro, porque no lugar do homem a gente colocou pastor. O bom pastor deixa 99 e vai atrás de uma, só se for burro. Nossa, pastor, que isso? Calma. Não, estou falando só para ver se você entende mesmo. Eu vou largar 99 no deserto e vou atrás de uma. Eu perco, não acho uma e volto e não tem mais 99. Que pastor é esse? Nenhum pastor faz isso, então não tem pastor nessa parábola. Porque não cabe pastor nessa história, gente. Porque pastor nenhum faria isso. Aí Jesus tira, porque o pastor é o funcionário, que ganha pouquíssimo. Pastor não é o dono da ovelha, irmãos. Pastor é o funcionário do dono, que cuida da ovelha. É o vaqueiro do fazendeiro. Jesus não está falando qual de vós é o vaqueiro que vai atrás de uma vaca que atolou. Não, ele está falando qual de vós é o fazendeiro que sairá de sua mansão em Goiânia, pegará sua Hilux e vai lá no meio do brejo desatolar uma vaca. Os fazendeiros, eu vou nada. Tem 5.000 vacas aqui, morra. Eu vou sair da minha mansão para ir atrás de vaca atolada? É isso que Jesus está dizendo. Qual de vós é o homem? O homem aqui é o dono da ovelha. Quem é o dono de ovelha que tem 100 e se uma perder, vai largar 99 no deserto? Olha o detalhe, não é 99 no aprisco, não. 99 no deserto. Então por que a gente entende errado algumas coisas, irmãos? Porque a gente lê de forma desatenta. Então preste atenção, olha só. Primeiro, é uma parábola. Não é uma história real, não. É 3 porquinhos para ensinar uma lição de moral, só isso. Porque o pastor tem que largar, baseado numa parábola? Isso é só uma parábola, irmão. Isso não é a doutrina. Segundo, é homem. Não tem pastor nenhum nessa história aqui, não. É o homem, o dono da ovelha. Terceira coisa, 99 no deserto. No deserto. Não é no aprisco. Não é salvas, protegidas, guardadas. Não, no deserto. E não vai, é uma pergunta com negação. Não vai após a perdida que a encontre, é uma pergunta. Não é uma afirmação. A pergunta é: qual de vocês tem coragem de fazer isso? Como é uma parábola, a parábola é uma piada. Só que a piada é para fazer rir. A parábola é para fazer refletir. Então qual é a reflexão ali? A resposta, porque é uma pergunta retórica, então a resposta retórica na mente de todos os... Com quem que Jesus está falando? Vamos voltar. EBD, né, gente? Escola Bíblica Dominical. Então vamos de Bíblia. Bíblia que é bom. Olha só. Chegavam-se a ele os publicanos e pecadores. Aí vêm os fariseus e os escribas, murmurando que ele está recebendo e está comendo com os caras. Então já começa aqui a nos dar uma dica do que é que Jesus quer responder a esses caras. A resposta aqui é: por que eu estou comendo com os gentios? Aí nego pega isso aqui e vai aplicar na vida, na minha vida, que eu tenho que largar vocês aqui, sem aprender Bíblia, e tem que andar lá atrás de quem não quer vir mais na igreja. Da onde tiraram isso? A resposta aqui é: porque Jesus está valorizando os gentios. E a resposta é essa aqui, gente. A resposta é essa. Olha aqui, ó. Porque a aliança de Deus com Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nenhum descendente de Abraão valorizou os gentios. Como Jesus veio para fazer o que é certo, ele está fazendo.
Por que é que Jesus come e bebe com publicanos? Porque ele precisa cumprir a aliança com Abraão. Todas as famílias da terra precisam adorar e precisam ter acesso a Deus. Ele está promovendo esse acesso, que foi negado por milênios. Entendeu ou não? Então, olha só. Para que estudar teologia? Para que estudar a Bíblia assim profundamente? Para quê? Porque a compreensão da aliança de Deus com Abraão nos ajuda a entender as parábolas de Lucas 15. Porque se eu não sei que a segunda parte da aliança de Deus com Abraão é alcançar todas as famílias da terra, quando Jesus vem comendo com os gentios, e isso escandaliza todo mundo, eu não sei dar uma resposta. Por que Jesus estava fazendo isso? Porque ele era diferentão. Não, ele não era diferentão, ele não queria chocar, ele não queria... Não, ele só estava cumprindo com a aliança. Porque quando Deus faz uma aliança, é Deus fazendo. Ele vai cumprir. Pode demorar, pode ser em outro lugar, pode ser com outra pessoa. Davi quis fazer o templo, não foi ele que fez, foi Salomão. Então, o templo foi feito, mas não foi do jeito que Davi quis, não foi quando Davi quis. Então, se Deus prometeu, Ele vai fazer. Quando que a primeira linha, a primeira linha da promessa é: vou fazer de vocês uma nação. O que é uma nação? Um povo, mais uma terra, mais uma lei. Um povo habitando na sua terra, com a sua lei, é uma nação. Então, o povo quem era? Os descendentes de Abraão. A terra, a que Deus prometeu, que Moisés levou e Josué tomou posse com o pessoal. E a lei é o que Deus deu enquanto eles estavam indo tomar posse. Então, quando Josué toma Jericó e as 12 tribos se espalham por toda Canaã, ali Deus está cumprindo a primeira parte da promessa. Vou te abençoar, vou te dar a vitória e vou fazer de você uma nação. Abraão, Isaac, Jacó, José, centenas de anos no Egito, 40 anos Moisés no palácio, mais 40 em Midian, mais 40 até chegar lá, mais uns 10 anos com Josué, aí é que se cumpre. A gente está falando aqui de quase 1000 anos depois, a primeira parte. E a segunda parte, quando é que Deus cumpre? Com Jesus. Só quando Jesus vem é que são benditas nele todas as famílias da terra. Ok? Ok? Então vamos lá. Continuando. As alianças, agora a cristologia. Ou seja, como que a gente vê Cristo no livro de Gênesis? Não tem como fugir, né? Gênesis 3,15, lógico, o proto-evangelho, o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Gênesis 12,3, o que é que diz Gênesis 12,3? Espera aí, gente. Deixa eu voltar para a Bíblia aqui. Aqui. Então vamos lá. Gênesis 12, 3. Abençoarei aos que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quem cumpriu isso? Então isso aponta para Cristo, por isso que a gente está dizendo que esse versículo faz parte da cristologia de Gênesis. Ok? E depois o 49, 49, de 8 a 10.
Alguém lembra o que é que está escrito nesse? O que é que temos aqui no 49? 49, 8, ó. Judá. Que contexto é esse aqui, gente? O Jacó, que agora já era Israel, né, vai morrer. Está morrendo. Ele já está lá no Egito. José, como governador, trouxe ele com todos os irmãos, os sobrinhos, as cunhadas, todo mundo. Está todo mundo morando no Egito. Ele já estava velho. Então chega um momento que ele fala, eu não vou durar muito mais, eu vou morrer. Aí o que ele faz? Chama cada um dos filhos e dá uma palavra para cada um antes de morrer. A última palavra dele para cada um dos filhos. Então, ó, chamou Jacó os seus filhos e disse, ajuntai-vos para que eu vos anuncie o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Então ele estava meio que profetizando na vida dos filhos. Aí, ó, ouve a Israel, vosso pai. Rubem, ó, aí ele pega um filho. O primogênito, minha força, primícias do meu vigor, preeminente em dignidade e em poder, descomedido como a água. Aí aqui já está falando do temperamento do menino, da personalidade dele. Menino, aspas, né? Que aqui o Rubem já era um velho também. Um idoso. Não reterás a preeminência. Não reterás a preeminência, porquanto subsiste ao leito de teu pai. O contaminaste. Sim, ele subiu à minha cama. O que ele está dizendo? Rubem, você é o primogênito. Era para eu dar a bênção para você. E você se tornar o meu sucessor. Porque você é o primeiro. Mas você não vai ser. Sabe por quê? Porque você mentiu para mim quando você bateu e vendeu o seu irmão José para o Egito. O que aconteceu lá, gente? Como é que é aí, Ricardo? Travou aí? O que faremos, pois? De minutos em minutos esse troço sai mesmo? Não tem como ter um que dura para sempre? Tem que pagar? Custa quanto? Não sei, meu filho. Vê o preço e paga. Tem que ficar interrompendo toda vez assim. Deus me livre, né, irmãos? Vamos pagar esse negócio, né, irmãos? O povo não quer pagar não, Ricardo. Deixa quieto. Então, vamos ver se volta. Voltou? Pronto. Então, olha só. Rubem, você vendeu seu irmão como escravo e mentiu para mim dizendo que ele estava morto, então você não merece ser mais o primogênito. Porque se nós estamos aqui no Egito hoje, sãos e salvos, e temos o que comer, porque tinha faltado comida em tudo que até lugar. Lembra? O povo foi comprar do Egito, porque José interpretou o sonho do faraó, ele guardou a comida, quando acabou em todos os lugares, todo mundo veio comprar do Egito. Então, Israel está dizendo para o Rubem, você perdeu a primogenitura. Ô pai, que isso? Então quem é que vai ser o primogênito agora? O José. Não foi ele que trouxe a gente para cá? Não foi ele que garantiu vida para a gente? Não foi ele que botou a gente aqui no bem bom do Egito? Não foi ele que foi fiel? Não é ele que fugiu da mulher do Potifar, que ficou preso, que enfrentou tudo aquilo e agora está beneficiando a gente? É, pai, foi ele. Então ele é o primogênito de agora em diante. É por isso que quando você chega lá nas 12 tribos, ao invés de ter o José, tem Manassés e Efraim, os dois filhos do José. Então é como se José tivesse duas tribos, porque como primogênito, a herança dele é maior do que a dos outros. Ok? Então ele vai falando, ó, Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas, instrumento de violência. No seu concílio não entres, ó minha alma, com a sua assembleia não te ajuntes, ó minha glória. Aí aqui ele já está idoso, já está meio falando assim de um jeito, né? Muito metafórico e tal, e tal, e tal. Porque no seu furor mataram homens, na sua teima já retaram bois. Maldito o seu furor, porque era forte, maldita a ira. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, aí aqui entra a cristologia. Ó. Judá,
A ti te louvarão. Olha aqui, isso aqui é um jogo de palavras. Porque Yudá, né? Yudá no hebraico é louvar, é louvor. Então é como se ele chamasse assim, louvor, vem cá, louvor, seus irmãos te louvarão. É mais ou menos isso. A tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, diante de ti se prostrarão os filhos de teu pai. Judá é um leãozinho. Aí o povo, quando pega lá Apocalipse 5:5, não é? Deixa eu ver se eu estou bom de Bíblia ainda. E disse-me um dentre os anciãos, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Quem é o leão de Judá? Jesus. De onde a gente tirou essa ideia? Lá de Gênesis. Pelo que Jacó está dizendo para o Judá. E aí, o cara que quer interpretar, porque tanto aquela fala do Jacó, quanto esse texto são proféticos. Você viu a primeira frase lá? Ó, Gênesis 49. Ó, chamou Jacó a seus filhos, ajuntai-vos para que eu vos anuncie o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Então é profecia. Vai falar do futuro, é profético. Então tudo que é profético não é interpretado literalmente. São símbolos. Então, as pessoas querem pegar isso aqui literalmente e dizem assim, é um erro dizer leão de Judá. Porque no lugar onde ficava a tribo de Judá, não tem leão. Ô, gente, eu vou te falar, tem que ter muita paciência, viu? Haja pavio para ir esticando, haja macrotomia. É um texto profético, não é um leão de verdade. Leão na profecia aponta para a característica do leão, que é o domínio, o reinado, a liderança. Ok? Então, quando Jesus é o leão da tribo de Judá, o que é que isso significa profeticamente? É o líder que será louvado. O leão de Judá. O líder do louvor. Só isso. Por que Apocalipse 5:5? Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Porque ele é o leão da tribo de Judá. Porque quando todos nós estivermos na eternidade louvando a ele, não tem como chorar mais. Entendeu, irmãos? Então, assim é a cristologia. Aí vem a tipologia, que é o quê? Alguns fatos, eventos ou pessoas que apontam para Cristo. Quando você tem um texto apontando para Cristo, isso é a cristologia. Quando você tem um fato, um evento ou uma pessoa apontando para Cristo, isso é um tipo. Aí é a tipologia. Então, por que o Adão é um tipo de Cristo? Tipo é aquilo que aponta para. Quando a gente vai fazer, por exemplo, um protótipo, a gente vai, pela primeira vez, apontar para a realidade que a gente está esperando. Então eu quero construir um prédio. Então eu preciso ver como é que esse prédio vai ficar pronto. Ok, então eu vou pela primeira vez te dar alguma coisa que ainda não é o prédio, mas eu vou te dar algum objeto que aponte para a realidade de como vai ficar o prédio. Por isso um protótipo. Então tipo é o que aponta para. Por que Adão é um tipo de Cristo? Como disse Paulo, assim como Adão foi criado por Deus, né, ele é o filho de Deus, aquele que não foi gerado num ventre humano, nasceu pelas mãos do próprio Deus.
Então ele chama o Adão de primeiro e chama Jesus de segundo Adão. Nesse sentido, Jesus é o Filho de Deus. Foi a mão de Deus que colocou Jesus ali no ventre de Maria. Jesus não é fruto de uma concepção entre o homem e uma mulher. Então é nesse sentido. Adão não foi concebido por um homem e uma mulher, assim como Jesus não foi concebido por um homem e uma mulher. Foi concebido por uma mulher, mas por obra de Deus. O Espírito o colocou ali no ventre de Maria. O Abel. Por que Abel aponta para Cristo? Porque ele entregou a Deus a oferta que agradou ao Senhor. Entregou das primícias, entregou o melhor que tinha, entregou de um jeito que agradou a Deus. Então, nesse sentido, ele aponta para Cristo, porque Jesus é aquele que se entregou do jeito que agradou ao Pai para perdoar os nossos pecados. O Melquisedeque, que o Vaninho perguntou na aula passada, então ele é o Melri, lembra da explicação? Melri Zadok, é o rei justo, que reina num lugar chamado Salém e recebeu o dízimo de Abraão. Então por que ele aponta para Cristo? Porque Cristo é o rei justo, que reina num lugar chamado paz, né? Shalom. Ou ele é o rei justo, um rei de paz, e é aquele que Abraão precisa tributar a ele o dízimo, porque ele está acima, ele é referência para o Abraão. Quando Jesus dizia, antes do Abraão, eu sou, isso causava maior escândalo também entre os religiosos. Por quê? Porque naquela cultura, eu sou é uma frase que só sai da boca de Deus. Ninguém é. Até hoje, sabia? O judeu não fala eu sou, o judeu fala eu estou. Eu estou professor, eu estou na Piptaim, eu estou morando no Itaim, eu estou pastor, eu estou vice-presidente, eu estou trabalhando, eu estou diretor, eu estou. Não é sou, porque sou é só Deus. Só Deus é. Então, era isso que causava escândalo. O Isaac... é óbvio, né? Por que o Isaac aponta para Jesus? Porque ele seria sacrificado, né? E no lugar dele entrou aquele cabrito, e então é o sacrifício substitutivo. Então ele é o filho do Abraão, que ia se dar pelo sacrifício, mas nos 45 do segundo tempo, foi provido o sacrifício no lugar dele. Então aquilo ali aponta para Cristo, que se entregou como oferta, mas ele não ficou morto como a oferta, mas ele ressuscitou para ser a oferta pelo nosso pecado. O José aponta para Cristo como aquele jovem, fiel, obediente, que tem intimidade com Deus e que no final das contas governa de forma justa para o bem de todos. Então aponta para o governo de Cristo. E aí, próxima aula, livro do Êxodo.